Olá, amigos, eu sou Carlos César Barbosa e esta é mais uma edição do Resenha Plural, que vocês acompanham pelo nosso canal no YouTube, o Resenha Plural, e também pela TV aberta, via parabólica, TV BR8, canal aberto via parabólica, sintonia 573 da parabólica. Amigos, vocês acreditam na possibilidade de uma boa conexão entre educação e esportes? Acredito que os esportes podem se apresentar como bons coadjuvantes para a educação? Esse é o tema do qual nós vamos tratar hoje. E para falar comigo a respeito desse tema, eu convidei e está aqui comigo uma figura extraordinária, craque do futebol, craque que reconhecido nacionalmente, né? Mas eu vou falar mais sobre ele já já, não antes de pedir a todos vocês que deixem aí os seus likes, que se inscrevam no canal, que compartilhem as nossas transmissões com os seus amigos de WhatsApp, com os seus grupos de WhatsApp, com os seus familiares, enfim. Fazendo isso, você leva bons conteúdos também para outras pessoas. Muito bem, eu estou recebendo hoje, no Resenha Plural, para tratar desse tema, dessa conexão entre esporte e educação, Juninho Fonseca. Juninho Fonseca, ex-jogador de futebol, ex-atleta do futebol, grande ídolo dos pontipretanos, grande ídolo dos corintianos, esteve naquele famoso time da democracia corintiana e grande ídolo de todos os brasileiros, porque fez parte do grupo daquela seleção excepcional que nós tivemos em 1982, né? Para mim, uma das melhores seleções que eu vi jogar em todos os tempos. Juninho, que alegria te receber aqui, né? Eu sei que você gosta desse tema, por isso que te convidei para tratar sobre ele. E eu já começo te perguntando, você acredita que pode existir uma boa conexão entre esporte e educação? Esportes de um modo geral. Doutor Carlos, um abraço, falar com o senhor, muito obrigado por me convidar para uma oportunidade de trazer as minhas opiniões aqui, muito delas plantadas numa plataforma esportiva, outras tantas plantadas na nossa vida. Eu estou caminhando aí para 66 anos neste ano e a gente tem uma experiência muito grande. Como você disse, fui atleta de futebol, participei de momentos importantes do futebol e hoje eu ando no mundo esportivo como um comentarista. E esse mundo comentarista, doutor, permite que a gente tenha espaço de ocupar outros temas e outras interpretações. Uma delas é que eu venho defendendo há algum tempo, inclusive defendi pessoalmente para alguns políticos brasileiros que eu tenho contato, eu defendi da importância de criar uma linha comum entre educação e esporte. Não é assim, não é tão simples que a gente possa dizer categoricamente o impacto do esporte na vida educativa de alguém. E, assim, de maneira clara, doutor Carlos, a primeira coisa a dizer, não é o esporte que é jogado dentro de um campo de futebol. Não é o esporte que é numa quadra. Não é o esporte que é numa pista de atletismo. É o esporte comum a todos. O esporte que aceita as diferenças. Hoje vivemos um mundo plural. Resenha plural, né? O mundo melhor, né? O mundo melhor, onde todos estão arrumando o encaixe do espaço na sociedade. E alguns desses que estão encontrando espaço antigamente ficavam escondidos da sociedade, não é? Às vezes a própria família escondia, não é? E agora que nós temos a oportunidade de manifestar a nossa opinião com relação à educação, eu não tenho dúvida nenhuma que a educação ela é a principal ferramenta do ser humano, para que ele se sinta livre para escolher o caminho. E entre as ferramentas que a educação pode ter, o esporte tem que fazer parte, doutor. Como coadjuvante, né? Em alguns momentos como ator principal, em outros momentos como coadjuvante, enfim, o esporte tem que ser oferecido para que estes
postulantes aos cargos mais importantes que temos no Brasil, nós, quando falamos em educação, estamos falando em jovens. Esses jovens serão os mandatários do país. Daqui 15 anos, os que têm hoje 20, 25 serão os deputados, os senadores, o presidente de empresas, os CEOs, que tem o CEO, acho que é assim que fala, tem por aí. Então, a minha proposta, e sempre quando encontro alguém do mundo político que eu tenho oportunidade de debater, eu falo, olha para o esporte como uma ferramenta útil. O modo como ele será usado, o esporte que será escolhido, doutor, eu não preciso indicar, não é? Porque nós temos muitos esportes, não é? Esse ano nós teremos Olimpíada. Na Olimpíada nós teremos algo perto de 40 esportes. 40 modalidades, 40 modalidades. Algumas delas... Depende muito da vocação de cada um. Algumas delas, lutas, jogos coletivos, saltos, arremesso, tudo isso está no contexto. Então, o esporte, ele é muito abrangente. Estou falando do esporte que a gente enxerga aqui no Brasil, que fora do Brasil também tem outros tantos. É só entrar na internet e perguntar esporte estranho que você vai ver. Então, o que eu tenho oferecido? Eu tenho oferecido que para a minha formação, o esporte foi importante. Porque o jovem, né, aquele lance... Isso você diz lá atrás, na sua lá atrás de Olímpia, quando eu era jovem. Vamos pensar. Família. De Olímpia, família. Olímpia. Sou olimpiense antes do Termas. Eu sempre conto isso. Família, religião, escola. Nesta ordem ou não. Mas está tudo junto. Então, família, religião, escola. Família e escola. Opa, vamos para a escola. Lá na escola, a gente brinca de esporte como recreação. Não, ele tem que ser mais do que recreação. Ele é recreação, é lazer, é lúdico, mas ele pode ser um pouco mais a ferramenta da educação em si, doutor. Pode ser algo, por exemplo, que se aplica num contraturno escolar. E perfeitamente. Perfeitamente. No ano passado, antes da última eleição, eu tive com um importante político e disse, olha, a ferramenta já está disponível. O aluno, o garoto, o pai é obrigado a levar na escola, perfeito? Se ele não levar à escola, ele vai chamar um presta atenção. Acho que é o CMDCA que toma conta disso. Alguém... O CMDCA, e isso vem de lei, né? Vem do Estatuto Exatamente, Estatuto da Criança, que a criança tem que ir para a escola. É abandono intelectual. Perfeito. Deixa... É nesse caminho que nós entramos, doutor, que o senhor trouxe. No contraturno. Então, se a criança está na escola, antes de voltar para casa, ela pode fazer um pouquinho de esporte. Como complemento, como abertura, como uma coisa simples, para aprender a trotar, aprender a correr, aprender a saltar. Jogar basquete, jogar vôlei, basquete, futebol. Trocar passe, receber bola, perder bola, ganhar bola, jogar com um garoto que é maior, jogar com um garoto que é menor, jogar com aquele aluno que tira a nota 10 e o aluno que não tem uma nota tão auspiciosa, uma nota tão bacana, porque lá no esporte, às vezes o que lá fora é tímido, lá no esporte ele se sobressai. Descontraído. E quase muito das vezes isso ocorre. Isso acaba contribuindo para a vida dele como isso. Todo. E eu falo do esporte... A socialização dele. Exatamente. Eu falo do esporte, mas não vou deixar de lado a música. Sim. Não vou deixar de lado a pintura. As artes, de modo geral. Não vou deixar de lado a didática em si. Não vou deixar de lado os esportes que são difundidos. O futebol e tal. Esse futebol nós estamos falando, doutor Carlos, não é eu vou ganhar de você, você vai ganhar de mim. Nós vamos juntos construir a nossa vitória ou juntos vamos suportar a pressão da nossa derrota. Então, estes são outros valores. Evidentemente que um professor, um pedagogo, ele terá muito mais discernimento de explicar, mas no meu entendimento, o esporte é uma ferramenta para ser usada como se fosse uma disciplina dessas que nós temos em comum. Matemática, português, filosofia, geografia, tudo isso. O esporte ser uma inserção num contexto de uma hora de aula, que é de 45 a 65 minutos. Nesse contexto, difunde, oferece o esporte, não obriga, porque o esporte... Doutor, chegar num cara, um moço que precisa ele precisa emagrecer.
chegar nesse moço, um fisioterapeuta e um preparador físico, que oferecer um esporte que ele não combina, esquece. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar. Então, eu não estou indicando o esporte como ferramenta, como a decisão da educação de alguém. Eu estou indicando o esporte como uma dessas ferramentas, que nem é um lápis, que nem é uma aula de geografia, que você vai conhecer o país, que nem uma aula de história, que você vai ter dados, né? E o esporte entraria desta forma para atender essa demanda e, com certeza, nós teremos uma sociedade melhor. Outro detalhe importante, desculpa me alongar, doutor. Não, imagina. Há muitos anos atrás, por Ribeirão Preto, eu estive no Fórum Nacional do Esporte. E o que foi explicado lá a favor do esporte, lá nós fomos fazer um debate muito amplo, não é? Era o presidente Lula, o presidente na época, ele que fez a abertura, teve um debate amplo de os gestores, os alunos e tal. E eu aprendi uma coisa maravilhosa, porque eu estava defendendo algo que era para o estado de São Paulo. Aí chegou um representante de Roraima e falou o seguinte: vocês formam em São Paulo 10 mil professores de educação física por ano. Era educação física, hoje é educador físico. Aqui em Roraima nós formamos 100. Então não podemos oferecer o mesmo espaço, porque às vezes tem professores que não querem ir lá junto à comunidade, que está lá longe, indígena talvez. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar, eu tenho que atender e tenho que oferecer o esporte através de um abnegado, uma pessoa que gosta de ser professor de esporte. Então nós temos que entender, eu tive que entender que o país é tão grande que esse esporte que eu estou falando, que deve ser oferecido por um profissional graduado, às vezes no estado não tem isso. Graduado e mais, vocacionado. Exatamente. Né? Vocacionado para desenvolver jovens. Exatamente, porque tem gente que tem um perfil. Sim. Tem um perfil esportivo. Eu trabalhei muito tempo e gosto de trabalhar muito com categoria de base, doutor. Categoria de base, lá, garoto de 15 a 20 anos. Hoje é um pouco menos, é de 12 a 15 anos, mas eu vou ficar na turma que eu conheço. De 15 a 20 anos, tá? Então, quando eu via que eu ia liberar um jogador, nos clubes que eu trabalhei depois de ser jogador, eu quase sempre fui gestor e o responsável por... Depois do presidente e do diretor de futebol, eu era responsável por receber e por liberar. Na hora que eu ia liberar um garoto que tinha um tremendo de um viés esportivo de campo, um bom jogador de campo, por que ele foi liberado? Porque na comparação com outros atletas, esse é uma melhor qualidade, mais condição, específico para a posição e tal. Eu ia liberar o garoto, eu chamava o pai com muita prudência, com muito carinho, precisa ter muito cuidado isso, que é um momento muito constrangedor. Eu conversava com o pai, com o garoto, tinha um ouvidor, uma pessoa que não falava nada, ia lá somente para ouvir o que nós estamos falando. Depois que o garoto ficava triste, chorava, aquela coisa, o garoto ia embora, eu chamava o pai de volta e dizia para o pai o seguinte: olha, o seu filho tem um viés do esporte. O esporte é uma ferramenta que ela é muito aberta para trabalhar. Você tem médico do esporte, você tem advogado do esporte, você tem fisioterapeuta, você tem os profissionais de campo que são auxiliares técnicos. E uma infinidade de esportes, né? Nossa, e uma infinidade de esportes. E hoje, doutor Carlos, com muitos profissionais, o senhor não imagina. Hoje uma comissão técnica de um time de futebol de alto rendimento, ela tem perto de 40 profissionais. Não é? Então, assim... Tem psicólogo do esporte, seu filho pode ser psicólogo, o seu filho pode ser pedagogo do esporte, o seu filho fisioterapeuta, advogado, assistente técnico, médio, auxiliar, fisioterapeuta que agora trocou, era massagista, enfim. Então, assim, tem pessoas que têm esse viés do esporte, como tem pessoas que têm o viés da matemática, da advocacia, o cara que fala bem e tal e tal. Então, tudo isso, eu quando defendo isso, não defendo só em função que minha mãe foi professora, diretora de escola em Olímpia e tal, eu defendo isso porque eu acho que é uma solução viável, não é? Mais outro detalhe que me lembrei, doutor, para fechar esse primeiro momento, pessoas neste fórum foram defender a atividade física e outras não foram defender a atividade física, era o protocolo que estava estabelecido. Apresenta-se um tema pilar. Esse tema pilar vai ser oferecido para que os delegados votem sim ou não, tal, qual que é a interpretação que nós tínhamos. Eu era um aqui de Ribeirão Preto, do interior do estado de São Paulo. Então, quando ofereceram o esporte enquanto atividade para a saúde, foi uma pessoa e disse claramente, o que eu trago são dados do SUS. Isso tem mais ou menos uns de 15 a 20 anos.
Evidentemente que os dados seriam outros. Mas o dado que a pessoa que foi a favor da atividade física repetidas vezes, defendeu que... O foco na saúde. O foco na saúde. Não falou de educação, não falou de disciplina, não falou de cultura, não falou de perpetuar esses esportes que nós somos muito bons. Que não é só o futebol, doutor Carlos. Não é só o futebol. Então, esta pessoa, esse profissional que foi defender a manutenção e a presença da atividade física para quase todas as idades, esse quase porque às vezes a pessoa está num momento diferente, ele defendeu que os números que o SUS apresentavam, eu acho que ainda era SUS, já era SUS. Sim. Eu não sei se era o nome anterior, mas era SUS. Já era SUS. Já era SUS. Esta pessoa com uma prática X horas por dia regular, ela ia 5 vezes menos ao SUS. Pô, 5 vezes menos é muita coisa. Sem dúvida nenhuma. É um dado multiplicado num país que hoje temos 220. Hoje você tem estudos conclusivos de que o esporte, não precisa muito, meia hora de esporte por dia, faz bem pro coração, regula a pressão arterial da pessoa, melhora a questão de diabetes, a memória, depois de certa idade a memória fica e tal. E a mobilidade, né? Que depois de uma certa idade também, é importante para as pessoas que têm mais idade manter a sua mobilidade, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, vejam, o Juninho foi até mais adiante. Além de ser uma ferramenta importante para a educação, eu gosto. É para a saúde também. Para a saúde também. E, doutor, e esse debate que eu participei como delegado aqui de Ribeirão Preto, ele me norteou para muita coisa. Primeiro, para saber como é que os caras vão fazer um fórum. Né? Como é que você vai votar? Nem imaginava que tinha esse modelo. Duas pessoas falando bem, duas pessoas falando mal. Não é falando mal, é contrapondo. Então a pessoa vai defender, mas atividade física. Também a pessoa morre fazendo atividade física, torce o pé, machuca, tal. Todos esses detalhes foram abordados para positivo e para negativo, de forma igualitária, ao mesmo tempo, vamos dizer que era um debate, e as duas cargas que apresentaram, cada uma com uma proposta. Eu fiquei chocado com a informação que a pessoa que tem um certo número de atividade física em determinado momento da sua vida, provavelmente na fase de crescimento, vai menos ao médico. Isso não pode ser jogado fora, doutor Carlos. E você falou aí da posição contrária. Mas também machuca, você pode infartar e tal. Mas eu aprendi o seguinte, Juninho, a gente nunca pode partir da exceção para a regra. Isso é uma interessante proposta. Isso é exceção. Acontece? Acontece. A gente pode morrer na mesa de trabalho, pode... Enfim, sem dúvida, sem dúvida. Esporte é bom para a saúde, além de ser bom para a educação. E a gente falava da questão do contraturno. Imagine você, a criança, o jovem, que utiliza o contraturno da escola para fazer uma atividade esportiva. O quanto de benefício que essa criança, esse jovem recebe. Primeiro, não estará nas ruas. Não é? Não é? Não estará nas ruas. Disponível. Isso é exposto. E hoje nós sabemos que jovem sem atividade num determinado período é um perigo, não é? Principalmente e lamentavelmente nas comunidades mais carentes. Sim. Onde ele é ali assediado por traficantes de entorpecentes. Está exposto, né, doutor Carlos? Fica exposto. E ele não tem ainda uma compleição psíquica bem formada, muitas vezes ele acaba embarcando. Está em formação, pode surgir essa oportunidade ruim. Ele sai das ruas, primeiro ponto. Né? Segundo, ele está praticando um esporte que é bom para a saúde dele. Segundo ponto, que é básico. Para a saúde dele. Isso. Terceiro, ele está se socializando. Esse é o tema que eu mais gosto. Está se socializando. Está se integrando à sociedade, quase sempre da mesma idade, todo mundo. Você disse com muita propriedade, e eu presenciei isso na minha vida também. Sem dúvida. Colegas de escola que eram extremamente tímidos, não é? Isso. Mas quando você botava o cara para jogar um basquete, um vôlei, aí virava um gigante. Não é? Virava um gigante. E isso até no mundo do rádio, né? Pois é. Nós que estamos trabalhando no rádio agora, nós encontramos com um radialista ali e tal, todo tímido, todo acanhado,
Está no ar. Rapaz, é outra pessoa, Joga velho. o microfone na mão dele. Joga o microfone, o cara faz um contato com a sociedade tão importante que nem parece aquele cara tímido, sentado, escondidinho, quietinho. E isso, o esporte também é assim, doutor Carlos. E outra coisa, se tiver um bom educador, questão da disciplina. Sem dúvida. Isso, todas essas ferramentas são oferecidas. O esporte, e isso vale para todos os esportes, sobretudo para aqueles que têm pretensões no esporte, né? Sem dúvida. Tem pretensões. Olha, quantos meninos a gente vê hoje? Não, eu quero ser jogador de tênis. Isso. Né? Eu quero ser jogador de basquete. E se empenha, não é? Eu sou contra pai empurrar também. Eu acho que não pode obrigar, não é? Não pode obrigar. Não Você é tem fácil. que respeitar as habilidades. O assunto tem que tratar com obrigar, calma. Né? De modo que isso vai acrescentar muito na vida dessa criança e desse jovem, né? E agora, Pois não. Tudo isso que nós estamos falando aqui, Juninho, é perfeitamente possível. Perfeitamente possível, não gera grande impacto financeiro. Boa. Não é? E depende apenas de vontade política dos gestores. Me parece que é mais fácil do que a gente imagina. Muito mais. Porque se depende dos gestores, o gestor, por favor, vem aqui que nós vamos explicar o motivo. Porque eu acho que isso tem que ser debatido, doutor Carlos. Claro. Peraí. Mas por que você está vindo aqui toda hora falar que você acha que a escola tem que ter no contraturno das aulas normais outras atividades lúdicas, esportivas e de coreografia e tal, de pintura? Por quê? A pessoa vai lá e explica, olha, aqui em Ribeirão Preto, doutor Carlos, eu não lembro exatamente como foi feito, mas o pessoal da Secretaria da Educação, 3 moças da Secretaria da Educação, infelizmente não vou lembrar o nome porque minha memória não é das melhores, elas chegaram na Secretaria de Esporte, a Secretaria da Educação, tinha uma parte da Secretaria da Educação, doutor, o senhor conhece melhor Ribeirão do que eu, que era na Rua Redenção, lá na curvinha, perto da Cava do Bosque. Chegaram 3 moças lá e falaram para mim assim, ô secretário, eu fui secretário de Esporte aqui em Ribeirão Preto, secretário, nós temos essa ideia de prática esportiva no contraturno para alguns alunos que não têm notas diferenciadas. Como se fosse assim, uma discriminação. Mas eles lidaram com muito cuidado. Por quê? Se você vai separar um grupo do grupo inteiro, você vai tirar 5, 6 alunos, por que está tirando? Então, todos esses detalhes, doutor, naquele momento aparentou ser bem codificado. Então, nós cuidamos desses garotos que estavam com uma nota abaixo do que era o projetado para eles e aplicamos um trabalho de esporte. E deu resultado na hora das provas. Sim. Entendeu? Então, assim, aqui no Brasil, fatalmente, nós devemos ter, nesse universo de 6.000 e tantas cidades que nós temos, fatalmente tem um lugar que o esporte é oferecido no contraturno escolar. Nesse contraturno, provavelmente, a escola vai oferecer alimentação, que é bom, que está cuidando da saúde. Então, o senhor veja que, na verdade, eu não estou pedindo só para o esporte ser inserido. Eu estou pedindo para que o aluno fique mais tempo sob o comando dos professores. Sim. Sob a tutela dos professores. Ficar na escola, aqui no Brasil, graças a Deus, não temos muito problema de bandidagem, vândalos em escolas. Então, o garoto ficar na escola, a menina ficar na escola para seguir as atividades de caráter lúdicas, esportivas e artísticas, me parece ser absolutamente coerente com o que é o país. Um país que nós temos música, um país que nós temos esporte, um país que nós temos cultura, boas atividades culturais. Nós somos um país que produz muito e a sociedade ajuda muito, porque são muitos projetos de lei de incentivo ao esporte. Sim. Então nós temos uma sociedade que já enxerga o esporte, nós temos grandes empresas que bancam o esporte, não é? Então, assim, o que falta é essa preocupação que o senhor trouxe de, olha, peraí, como que eu vou cuidar do garoto? Na rua não dá para cuidar. Na escola? Na escola dá. Tenho certeza. Na escola dá. E aí terão gestores que vão dizer, mas eu não tenho condição de ter praças esportivas na minha cidade é pobre, tem um orçamento pequeno, não tenho condição de construir praças esportivas, etc. Uma alternativa que me parece muito boa é você fazer a escola fazer convênios com clubes. Exatamente. Não clubes de futebol profissional, não. Os clubes sociais que existem ainda existem na cidade. Existem.
Não são tantos mais, mas ainda existem. Existem. Né? Quer dizer, toda cidade tem lá o seu clube. Toda cidade tem um clube. Cidade que não tem um clube. Nós tivemos um período aí, doutor, desculpe te interromper, que nós tivemos, não vou fazer propaganda, mas a ABB, a Associação Atlética do Banco do Brasil, tinha quase em toda a cidade do país. Né? Então hoje, o senhor está pedindo, o senhor está dando uma deixa muito interessante. Se o governo não tem condições ainda de ter valores financeiros para suportar essa carga, porque vai ter mais professores. Vamos buscar parceria. Exatamente, essas parcerias que a sociedade já está fazendo, doutor Carlos. Sim. Nós temos vários esportes aí, me permita dizer de novo, o vôlei brasileiro tem que ter um agradecimento claro à instituição chamada Banco do Brasil. Porque o vôlei brasileiro ele foi bancado por muitos anos pelo Banco do Brasil. Provavelmente o Banco do Brasil tirou proveito disso, mas a sociedade também tirou. Ainda é bancado pelo Banco do Brasil. Isso né? Quase sempre tem ações, mas eu não estou propagando o Banco do Brasil. Eu estou pagando que as entidades financeiras ou as grandes empresas podem muito bem e tem projetos até, doutor, que essa empresa se beneficia de oferecer recursos financeiros para os atletas. Incentivos fiscais. Nós tivemos agora recentemente atletas brasileiros que estão envolvidos com os militares. Ué, se os militares... Não estou defendendo nada, eu estou dizendo que as entidades brasileiras têm que colaborar com o esporte brasileiro, não é? Entendeu? Então, assim, essa preocupação que eu tenho do esporte ser oferecido como ferramenta de educação é uma preocupação que nós temos que ter diariamente. Sem dúvida. Porque nós temos empresas maravilhosas. Tem uma empresa aqui no Brasil de 100 anos. E também tem um detalhe, doutor Carlos. Os próprios clubes grandes, o que o clube grande faz para a sociedade? Ele oferece um jogo. O jogo é pago. Ele oferece o título. Para ganhar o título tem que gastar dinheiro. Tem que gastar dinheiro. Então, esse clube, por que não colaborar? Essa faculdade, essa entidade educacional, por que não? Né? A gente pensar no que é feito nos Estados Unidos, talvez, doutor, só como exemplo. Eu ia até mencionar os Estados Unidos, né? Estados Unidos, que o atleta, para chegar em tal lugar, ele tem que passar obrigatoriamente por um espaço educacional para depois romper barreiras e seguir com sua própria carreira. Então, me parece que lá nos Estados Unidos, o atleta ele surge na universidade e aqui no Brasil ele surge no clube. A universidade é uma instituição sólida. O clube é uma instituição que a cada 2 anos muda-se o presidente até estatuto. Então Julinho, tem muita coisa para fazer. Há uma outra figura que é a escolinha de futebol. Algumas beneficentes, outras cobram. Sim. Né? Eu não sou contra a escolinha, desde que o aluno frequente a escola. Não é? Como é que você vê essas escolinhas particulares de futebol? A escolinha particular, ela escapa da... Estamos falando aqui do futebol, mas pode ser qualquer outro esporte, ela né? escapa, mas a verdade é assim, ela oferece uma coisa que é complexa, que talvez uma perspectiva que esse garoto está sendo inscrito, ele vai ter um caminho para o futebol de alto rendimento. Esquece. O esporte de alto rendimento, o mundo de alto rendimento, todos os segmentos de trabalho. Os especiais são aqueles 3%, 4%. Então, a escolinha, o que ela tem que lidar, recentemente eu trabalhei numa escolinha em Sertãozinho, e a preocupação é essa, você não pode criar uma perspectiva que o aluno, por estar na escolinha, ele vai virar jogador de futebol. Não pode gerar essa expectativa não pode na gerar. Criança, no pai. Na criança, no pai, ninguém. Não pode gerar. Por quê? Porque a aptidão física, o dom esportivo, ele nem sempre está naquele momento que a criança está na escola. Entendeu? Então, assim, eu entendo as escolinhas esportivas, vou colocar esportiva e tirar o peso do futebol, como esse elemento que a sociedade ainda não tem nas escolas. Sim. Só existem as escolinhas porque não tem na escola. Porque onde o pai teria preferência de deixar o filho? Numa escolinha, que ele tem que levar o garoto, tem que buscar a cidade a partir de 30 mil habitantes, 40 mil habitantes, o deslocamento da criança não é feito andando. Eu, quando fui atleta criança em Olímpia, eu ia jogar o meu esporte a pé. Hoje não existe mais isso, em função da segurança que nós temos. Então não Sim. é crítica. É crítica, assim, a sua pergunta direta, doutor Carlos, o esporte ele tem que ser oferecido como ferramenta de integração e de perspectiva educacional. E não como uma ferramenta para o garoto chegar no Corinthians.
no São Paulo, no Flamengo, que isso é muito difícil. O funil é muito grande. O funil, nossa senhora, rapaz, passa todo. O funil é muito grande. Passa tudo, o percentual é muito pouco, mas, de toda forma, o esporte ele pode ser muito boa ferramenta para quase tudo que tem. Só contar um detalhe, há muitos anos atrás, um partido aqui no estado de São Paulo criou as escolinhas de futebol. Numa delas, o Deodoro, que morreu esse ano, jogou em vários clubes aqui do estado de São Paulo. Ele começou... aquele que jogou no Juventus. Ele mesmo, que tinha a voz rouca, o pato rouco, mais rouco do que eu. O Deodoro, ele foi fazer uma palestra para nós tínhamos, aqui de Ribeirão Preto, tinha o Tim. Tinha aquele jogador que infelizmente faleceu Isso. também. Ele fazia parte desse jogador grupo. E treinador. Eu morava em Campinas, era eu, o Zenon, o Marco Aurélio, o Nenê, o Chicão, nós tínhamos lá vários alunos, nós fomos lá e fomos contratados pelo Banezer, através do Banezer. E começamos a dar aulas. E seguidamente nós éramos convidados para fazer cursos, porque nem todos nós éramos formados em educação física. Já tinha essa preocupação em ser formado e tal e tal. Aí o que aconteceu? Muitos dos nossos próprios professores amigos, eles iam ministrar as palestras. E o Deodoro chegou lá um dia e falou: pessoal, eu quero contar a minha vivência lá no bairro que eu fui. Um bairro tinha problema com droga. No primeiro momento que eu comecei a dar aulinha de futebol, estava todo mundo lá dentro do campo, aquela bagunça e tal. Com o passar do tempo, os meninos foram ficando dentro do mundo do futebol e as exceções foram para fora do campo. As coisas ruins foram saindo. As coisas ruins foram naturalmente eliminadas ou pelo menos distanciadas para que o esporte fosse praticado. Porque sentiram que ali não era lugar para isso. Exatamente. Então, isso eu estou lembrando do Deodoro, nós perdemos o Deodoro no fim do ano ou no começo desse ano. Acho que no começo desse ano. É um atleta que eu conheci pessoalmente e essa palestra que ele deu, esse papo que ele trouxe, é absolutamente claro. Olha, aonde o esporte entrou, saíram os problemas. Será que não é uma dica? Sem dúvida nenhuma. Agora, no campo profissional, vamos lá para o campo profissional. Isso. Vamos sair um pouco dessa mundo educacional. Desse mundo educacional. A mensagem já foi dada. Você jogou em diversos clubes, não é? Brilhou na Ponte Preta, brilhou depois no Corinthians. Como você viu, né, o que você apurou, não é, da questão educacional do grupo de jogadores? A maioria tem uma condição mínima educacional? Não tem, não é? Não nem tinha. Citar nome, mas... Não tinha. Eram poucos aqueles que tinham uma condição melhor educacional. Poucos. E se não tem uma mudança de lei, hoje a mudança de lei, os clubes são formadores ou não, se não tem essa lei, que ela é um efeito colateral da nova lei de passe de controle de direitos federativos, se não tem a obrigatoriedade do clube oferecer escola, nós passamos um período que os garotos nem estudavam. Eles simplesmente jogavam. Se dedicava exclusivamente Entrava no futebol, deixava... Largava tudo. Quase sempre vindo do interior de cidades pequenas, de famílias... humildes, né? Humildes, quase sempre, o seu número maior, vamos dizer, maior, tipo 95% de famílias com dificuldades, e evidentemente que o mundo educacional também era menor do que a gente imaginava. Eu era estudante, teve período que eu fui numa seleção brasileira de categoria de base, que entre nós todos, efetivamente, estudavam 2. Olha um grupo de 18, jogando pela seleção brasileira. E o fato de não serem pessoas que estudaram, que frequentaram por muito tempo a escola, você via nisso algum defeito de caráter nesses que não frequentavam? Não via assim nada assintoso, porque tem aquele lance. O esporte pode ter contribuído para isso? Supriu aí isso, na verdade, parecido com o que nós falamos agora há pouco, o atleta, a hora que ele chega no campo, ele é o atleta. Até o túnel, ele tá cidadão. Quando ele chega no campo, então, na verdade, o que é esperado do atleta é o desempenho. Então, se ele se expressava bem, se expressava mal, se tinha uma boa ação cognitiva, interpretação e tal, fora do campo é uma coisa, mas na verdade... Para a carreira dele Para a carreira dele, o que importava... Para a carreira, o que importa é o resultado do campo. Então, de alguma forma, isso foi feito essa mudança de lei, os clubes agora são obrigados a ter na categoria de base pedagogo, psicólogo, assistente social,
essa função assistente social é muito importante, porque a assistente social vai lá na casa do garoto, doutor Carlos. Ver as condições em que ele vive. Aí o garoto, ele não tem... O pai pode ser um alcoólatra. Peraí, eu vou te contar. Pode sofrer violência física Eu vou te em casa. contar o que aconteceu aqui, onde eu trabalhei num dos clubes aqui. A assistente social foi lá e falou, tem dia que aquele garoto tem um desempenho abaixo. Só tem um almoço, ele dá pro irmão dele. Olha só. Entendeu? E chega lá no campo, ele não vai dizer, eu não almocei. Ele vai tentar... Vai sentir constrangido. Eu vou ficar meio constrangido, eu vou tentar o meu desempenho. E hoje são muitos profissionais acompanhando. Então, esse futebol que há muito tempo não se importava, esse esporte que não se importava com o conhecimento educacional, a cultura e o conhecimento pessoal do atleta, hoje está preocupado. Essa mudança que nós estamos vendo na sociedade, essa mudança essa pluralidade, esse mundo plural como é o exemplo. Esse mundo plural que nós estamos vendo na sociedade também está acontecendo nos esportes. Isso é muito bom. Porque as pessoas agora, elas têm onde buscar informações. Antigamente, doutor, a verdade é que nós tínhamos poucas informações. Hoje você tem as redes sociais. Exatamente, você tem as redes sociais e você tem um contrato de trabalho no mundo futebol, esporte de alto rendimento, que é um contrato público. É um contrato que você vai ler, você vai debater com o seu pai, com a sua mãe, você vai debater hoje os atletas, todos eles, quase todos, têm advogados e... Não tem mais aquela coisa do contratinho de gaveta. Não tem mais... Eu faço parte de um contrato de gaveta, eu virei atleta profissional de um contrato de gaveta que o meu pai assinou em 74 e ele foi registrado em 76. O mesmo contrato. Simplesmente a mesma assinatura. Hoje não que isso, eu estou colocando isso de forma dolosa, não. Era o modelo que tínhamos. Era o modelo. Agora, o modelo hoje, o modelo atende e obriga os clubes formadores a terem profissionais para atender esses garotos. Porque esses garotos, doutor, um número pequeno será atleta de alto rendimento. Será um atleta que vai ter independência financeira depois de atuar por 15, 20 anos. Muitos deles vão ter que voltar à linha de trabalho. Sim. Estará capacitado a voltar à linha de trabalho? Fica no ar essa dica. Juninho, nesse contexto que nós estamos falando aqui, você tem a influência de muitos garotos e muitos jovens também por conta de grandes ídolos. Sempre tem, sempre teve. Grandes ídolos. Então aí... a gente pode discutir um pouco o papel do ídolo. Isso. No contexto de incentivar as pessoas a praticarem aquele esporte ou outros esportes, não é? Pro lado bom e pro lado ruim, né, doutor? Pro lado bom e pro lado ruim. Exemplo, não faça o que foi feito e faça o que foi feito. Exatamente. Tem os dois exemplos. Se você pega lá o basquete, você tem o Oscar, isso, né, que foi um grande nome, a Hortência, a Marta, não é? Você pega o vôlei, o Bernardinho, treinador, o Zé Roberto, treinador, o Renan, não é? Pega o tênis, sem o dúvida. Guga, que é o exemplo excepcional, exemplo extraordinário. O Brasil não aproveitou tudo que o Guga foi. Pois é uma pena, não é? Esse é um detalhe super importante também que nós gostamos de abordar, doutor, pelo seguinte, mesmo que sem intenção, o atleta quando faz um gol e tira a camisa, ele está dando um sinal. Isso replica. Quase sempre esse não me parece um sinal bom. Esse é aquele. Sinal ruim. Esse é o sinal de não faça igual. Que tem o faça igual e não faça igual. Então esses detalhes, o atleta, e hoje com as redes sociais muito intensas e participantes, você tem um gol na televisão, o gol do jogo de ontem, Corinthians jogou ontem, empatou de 1-1, ele rodou o mundo inteiro N mil vezes e aquilo que foi visto vai estar sendo oferecido. Sim. O problema da rede social é que você não escolhe aquilo que você recebe. É que está gravado, né? Que tá gravado. Nem tudo você escolhe que você recebe. Quase sempre você recebe, por exemplo, no mundo esportivo, você recebe os maus exemplos também. Então, mas os bons exemplos são importantíssimos, né? Os bons exemplos existem tivemos aí com o maior número. O Pelé foi o embaixador do Brasil no mundo todo. Não é? No mundo todo. Não é? Você teve aí, tem o exemplo agora do Vini Júnior,
que vem numa luta lá contra o racismo. Uma luta mundial, porque a luta dele não é só por causa uma luta de estar mundial. na Espanha e de ser jogador de futebol, a luta dele é uma E ele tem sido uma figura exponencial nessa luta. E sem dúvida, deve estar com muita gente o apoiando, permitindo que ele consiga focar na hora do jogo naquilo que ele é, entre aspas, o elemento principal. Sim. Então, Vini, por mais que aqui fora você tenha sido retaliado, rejeitado, você ainda vive do que você produz em campo. Então há necessidade de você focar para isso, evidentemente, que ele deve ter um grupo de profissionais auxiliares para encampar isso para ele. Mas a luta dele me parece uma luta sem fim. E exemplos interessantes. Vou citar um aqui, você me conheceu muito bem. Dr. Sócrates, por exemplo. Há quem diga, né, eu não vou nem te perguntar isso, há quem diga que ele não tinha uma vida muito regrada, né? Entretanto, a participação política dele, a voz dele em determinadas situações, sem dúvida, rendeu a ele, né? Ele é uma figura mundial. Semana passada agora foi inaugurado uma rua em Paris com o nome dele. Exatamente. Qual o nome dele? Então, esta é uma abordagem que o senhor faz, que é uma abordagem que, esse espaço que o Sócrates ocupou, perfeito. Ele ocupou, assim como o Casagrande. Isso, oferecendo opinião, oferecendo a divergência. É uma coisa que a nossa geração não está muito habituada, doutor Carlos, com debater. Ouvir, eu não gosto, eu gosto, eu concordo, eu discordo. Debater, nós não temos muito isso. Nós não somos muito talhados ao debate. Porque o debate sugere diferença de opinião. Teoricamente, quando você fala em debate, nós pensamos em o quê? Um vai falar laranja e o outro vai falar banana. E no final, absolutamente normal. E no final pode termos uma vitamina perfeita. Um debate respeitoso. Exatamente. Então, isso a sociedade precisa criar para todo o ambiente de trabalho. Tem exemplos que são bons, tem exemplos que são ruins. Você esteve naquele grupo da chamada democracia corintiana. Isso. Não é? O que elevou a chamada democracia corintiana? No que aquilo fez de diferente para o esporte? O primeiro momento é que aquilo foi feito para o ambiente do esporte. Para o esporte. O que era esse movimento? A intenção era que isso se expandisse também para ainda não. Clubes? Ainda não. Não era. Esse foi criado para que fosse feito dentro do mundo esportivo futebolístico uma participação mais efetiva dos atores, que são os jogadores, em tudo aquilo... Inclusive na gestão do clube? Exatamente. Em tudo aquilo que gera o mundo futebolístico. O clube é entidade especial lá, com o presidente em regime presidencial, eleito por associados. Era o Adilson Monteiro Alves? O presidente era o Valdemar Pires, morreu também recentemente. O Adilson Monteiro Alves era o diretor de futebol profissional. Ele era o responsável do futebol. Tá? Ele que permitiu que no primeiro momento o Sócrates, o Casagrande, o Vladimir, muito Sócrates e Vladimir, menos o Casagrande. O Casagrande era muito jovem na época. Muito Sócrates e Vladimir e Adilson Monteiro Alves que trouxeram essa ideia. Os clubes, no geral, têm esse comportamento, hoje muito maior que antigamente, que é essa participação. Puxa vida, nós vamos concentrar, nós vamos alimentar, nós vamos trazer jogadores, nós vamos viajar, nós vamos jogar num campo assim. Então, todo a pauta, que é um jogo, toda a burrinha que tem que ter para ir para um jogo de futebol, que essa burrinha é tudo aquilo que está escrito, é chuteira, é roupa, é material, é pessoas, é profissionais, tudo isso envolve o ator. O ator é o jogador. E a ideia naquele momento era mostrar que nós tínhamos também condições de oferecer opiniões para tudo aquilo que era feito. E isso aí replicou bem lá dentro do mundo esportivo, dentro lá da Fazendinha, lá o campo do Corinthians, o estádio antigo do Corinthians. Isso refletiu e foi para a sociedade através do jornalismo que convivia com... Antigamente os jornalistas eram presentes. Hoje o jornalista é mais distante num campo de futebol, às vezes ele não consegue nem entrar, nem pode entrar. Então aquilo que foi feito para o mundo esportivo futebolístico foi vazando, foi espalhando para a sociedade próxima do futebol, e isso aí gerou a democracia corintiana, que veio
a público participar do palanque, participar de um monte de coisa. Vocês observam que eu não estou perdendo a oportunidade de explorar o Juninho também nas histórias dele, né? Porque o Juninho é tido como um grande contador de história, e com essa inteligência que ele tem, com essa capacidade que ele tem de se expressar, não é? Eu não poderia deixar também de explorar alguns temas interessantes. Não, foi muito legal. Não é? Foi muito. Para nós, doutor Carlos, na verdade, a primeira vez que eu senti impacto disso foi 20 anos depois. Porque, na verdade, hoje nós estamos lutando ainda pela democracia. Nós continuamos lutando, mas há 20 anos atrás eu estava disputando um torneio de futebol, eu ainda tinha condições físicas, hoje eu não tenho quase nenhuma, vou fazer operação e tal. Um profissional chegou, estava eu e o Zenon, né? Tem aí na fotografia, nessa fotografia que vocês estão vendo aí, eu estou ali, ó, debaixo do com. Tá vendo ali? Sou eu. Aquele ali, aqui o Casagrande, aqui o Eduardo. Eu estava falando do livro, doutor. Nós estávamos fazendo um torneio de futebol em São Carlos, tá? E chegou um cara lá e falou: pessoal, eu queria o autógrafo de vocês, tal, do Juninho e do Zenon, especificamente, porque tal. Ele mostrou um livro com uma fotografia parecida com essa aí. Aí que eu fui começar a entender o tamanho desta proposta que nós fizemos. Porque lembra, aquilo que nós fizemos, participamos das diretas já, foi em maio de 84. Maio de 84. A proposta da Dante Oliveira, que pedia direta já, tinha sido reprovada, acho que no final de 83. Sim. E aí surgiu esses movimentos políticos. Nós tivemos dois como que chamamos, doutor? Dois encontros lá, dois comícios. Dois comícios importantes no começo de janeiro e esse de maio. Esse de maio está ali, a fotografia está mais marcada. E aí, lá, vejam lá. Eu estou lá. Ali tem do pessoal do Corinthians. Uma pessoa ali de óculos, lá aberto, lá com a camisa amarela, e do lado sou eu. É o Casagrande, Osmar Santos, o Sócrates, o Vladimir ali com o uniforme branco e preto. E um dos moços de amarelo que está ali, o de branco é o Adilson Monteiro Alves, e o que está entre o Adilson e o amarelo é um dos locutores que estava com o Osmar Santos. Então, vejam vocês que a democracia corintiana acabou contribuindo para a redemocratização do país. Participou do processo. Isso, né? Participamos do processo ativamente. O Sócrates, inclusive, deu opinião, pegou o microfone, falou vários entendimentos que nós tínhamos, que ele tinha, que era parecido com o que nós tínhamos a diversidade também no próprio Corinthians. Não eram todos os atletas que gostavam disso, não, eu quero uma coisa mais conservadora e tal. Então, esse debate entre as opiniões divergentes, doutor, é uma coisa que nós precisamos nos acostumar a fazer. Sem dúvida nenhuma. E uma outra questão que me parece importante também, você conviveu com uma infinidade de atletas, né? É o atleta que acaba muitas vezes se perdendo pela fama. Isso acontece. Se perdendo pela fama, se perdendo pelo excesso de dinheiro. Isso acontece. Né? Isso é muito comum. Agora, não muito comum. Fez um grande contrato, primeiro dinheirinho já compra um carrão. Já compra aquele carrão. É essa preocupação que eu acho que foi uma coisa muito legal. Muitos, Juninho, que ganharam muito dinheiro. Exatamente. E hoje ficaram na lama, né? Exatamente. E não é só esses maus exemplos grandes que nós estamos vendo na televisão, de Daniel, de Robinho. Não. Na verdade, para os atletas em si, o que mais importa é o pós-atleta. Porque nós teremos um atleta, uma pessoa que vai retornar a uma sociedade que ele não convive. Ele convive num outro ambiente. Entendeu? Então, essa preocupação que eu acho que a CBF deveria ter, e o próprio governo, vou fazer uma crítica agora pessoal, que aquela proposta da vida toda, da aposentadoria, era muito bom para a minha geração de futebol. Estou fazendo uma reclamação pessoal. Por quê? Porque a minha geração, ela acidentalmente, por um equívoco ou por um erro, a minha geração não foi contemplada com os valores que eu contribuí para a aposentadoria. Sim. Por quê? Porque a conta começou a partir de 94. 94, lembra? O ano que nós perdemos a Ayrton Senna. E o ano que o Brasil foi campeão do mundo. Então, em maio, criamos o Plano Real,
Perfeito? Sim. Tô com a memória boa? Tá ótimo. Em maio, criamos o plano maio, junho, julho, que o RV valia não sei quanto. Aí Em veio novembro, doutor dólar, Carlos, né? eu tô até vou me desculpar do senhor de tirar proveito desse programa e fazer esse comunicado. Proveito não, o programa é seu, Isso, poxa vida. aí. Então, o que aconteceu? O que acontece? Como foi criado um protocolo para aposentadoria, nesse protocolo, a conta de contribuição financeira, ela passou a ser de 94 para frente. Isso significa... Desprezando aquilo que passou. Exatamente. O senhor trouxe um termo mais incisivo que eu ia trazer. Eu ia falar assim, deixando de lado, hein? Como o senhor falou? Desprezou as nossas contribuições de 84 para trás, de 94 para trás. Um período que vários de nós, ex-atletas, tivemos contribuição de 100% do nosso valor para o INSS, que chamava. Ou INANSP. Não, era o INPS. INPS, isso. Então, assim, infelizmente, agora, recentemente, tivemos a negativa dessa proposta da vida toda, mas é uma coisa que eu estou sempre pensando em como tratar, porque, infelizmente, nós aposentamos, é feita a contagem desse período para o ano. Eu entendo um pouquinho disso, viu? É feito uma coisa. Que você entende. É feito. No meu caso, eu tive uma contagem de 76 a 94 que foi desprezada. Tá? Só que eu contribuí com os meus... prejuízo para os seus proventos de aposentadoria. Eu contribuí com os meus encargos de INSS que eram feitos. Portanto, tem decisão que não é bom para atletas. Tem atleta que dá mau exemplo. Nesse caso, se fosse aprovado a lei, iria beneficiar muito da pergunta que o Dr. Carlos fez. Muitos ex-atletas, quando deixam de jogar futebol, não tem para onde voltar. Não estariam na situação não de penúria como muitos estão. Não sei se ia mexer muito na aposentadorias em valores. Mas não fica aí em penúria. Mas me parece que é direito adquirido, porque nós pagamos. Sim. Eu não estou pedindo aquilo que eu vou pagar. Eu estou pedindo referência ao que eu já paguei. Juninho, voltando à questão dos altos salários, eu tenho uma opinião de que os clubes que pagam altos salários deveriam oferecer aos atletas uma assessoria de como ele deve investir o dinheiro. Não, mas já dele. Tem, doutor. Assessoria pessoal, já. Hoje o atleta, ele mesmo contrata. Hoje, doutor, há muitos anos atrás, eu estive com o professor Carlos Alberto Parreira, nos momentos que ele estava como técnico da seleção, ele me recebeu num hotel aqui, a seleção jogou em São Paulo, eu fui lá visitá-lo, ele me recebeu e tal. E eles são muito prestativos, viu, doutor? Não é essa coisa de pessoa diferente, não. E ele me diz, Juninho, o atleta parado hoje, ele é uma entidade. Porque ele precisa deixar um monte de componentes da vida dele para fora para ele poder fazer o jogo. Ele é o captador de dinheiro que essas pessoas vão trabalhar para ele. Então hoje o atleta, não é aquele atleta como eu fui, que eu recebia um valor e ia comprar um imóvel, ia comprar um terreno, ia comprar algo mais duradouro, né? Um imóvel. Porque naquela época não tinha aplicações financeiras que causavam impacto. E era um bem, até hoje um bem de raiz, sendo né? um bem que não se perde, né? A não raiz. ser que tenha guerra, alguma coisa assim. Então, hoje os atletas que ganham muitos valores, eles têm que ter pessoas tomando conta deles, sim. Porque pode ter esse erro de ser... Ficou deslumbrado. Eu sou deslumbrado, eu sou o máximo, eu tudo posso. Não é? Não tem esse de tudo posso. É um cidadão como todo mundo, respeitando todas as leis e todo o movimento do ambiente que ele vive. Então, na verdade, os atletas estão ficando mais isolados, porque eles estão ficando mais tempo sozinhos, porém, eles precisam ser assessorados. Não porque vão caminhar para o lado ruim, não. Mas ele tem que focar no trabalho dele. O trabalho do atleta é transformar o talento que ele tem em recursos financeiros para que ele possa, depois de jogar futebol, depois de praticar esporte, ter uma vida que os esportes estão ajudando muito hoje, doutor Carlos. Porque estão criando muitos espaços para comentarista e tal, e os atletas vão se encaixando. Vão se encaixando. Porque onde estão os ex-atletas? É difícil saber. Eu lembro quando o Orlando Silva era ministro, ele veio aqui em Araraquara e eu fui lá. Eu tenho uma memória boa, viu, rapaz? Fui lá e falei, ministro, eu sou o Juninho, sou de Ribeirão Preto. Foi quando eu fui em Brasília, desse fórum. Foi lá em Ribeirão Preto que eu fui escolhido lá.
era o Edinho Silva, era prefeito lá também, o mesmo prefeito tem hoje. Fui lá e falei, prefeito, ô ministro, eu sou o Juninho, tal, sou de Ribeirão Preto, secretário e tal. O Edinho é atual prefeito de Araraquara. O mesmo. Eu peguei e falei, ô ministro, eu li tudo que está escrito no Ministério do Esporte. Não tem uma vez a palavra ex-atleta. Cuidado. O Ministério também tem que ajudar a indicar ações para o ex-atleta. Entendeu? Parece que eu estou aqui pedindo muita coisa para ex-atleta. Não, eu não estou pedindo. Estou querendo que ele seja igual a todos. Só que como ele ocupa um espaço do tempo muito grande na atividade quando ele é atleta profissional, que nem sempre ele vai conseguir levar para fora, se ele não ganhar recurso, como ele vai trabalhar aonde? Quando hoje, Juninho, tem alguns atletas, às vezes eu me lembro, eu gosto muito de esportes e adoro futebol e me lembro dos jogadores e tudo mais. E eu, quando eu tenho alguma curiosidade, eu tenho que ir lá no Milton Neves. Isso, Milton Neves, inclusive, está passando por um momento com muita dificuldade e tal. Difícil. E assim, tem esses grandes jornalistas, doutor, que ficam sempre lembrando dos atletas. É interessante esse cuidado. Eu diria que a sociedade esportiva tem que se cuidar cuidar desses atletas. Mais ou menos, não tem a OAB? Sim. Que cuida dos advogados? Dos advogados, sim. Né? Que concordo plenamente o cara com você. tem que... Porque assim, eu não proponho que seja dado para o atleta, ex-atleta, emprego, salário, dinheiro, para ele não fazer nada. Não, ao contrário. Eu quero que seja oferecido para ele recursos para que na continuidade da sua vida pessoal ele possa seguir trabalhando como empreiteiro, como advogado, como médico. É isso que eu proponho. Não tenha dúvida nenhuma. Juninho, para a gente encerrar, estamos chegando aqui no final da nossa conversa. Ponto final lamentavelmente, dos vários S do nosso plural. A gente poderia ficar aqui, passar a noite aqui batendo um papo sobre esporte, sobre futebol. Não é? Eu li um artigo esses dias atrás que falava das redes sociais. E eu achei um ponto interessante, que dizia o seguinte, lá, olha, as redes sociais, elas podem ter os seus benefícios, mas para o mundo esportivo, ela tem alguns problemas, né? Então ele citava um exemplo lá, eu não me lembro de quem era o artigo, não sei se do Juca Kfouri, eu não me recordo agora quem era o autor do artigo. Mas achei muito oportuno essa abordagem que ele fez. Falou, antigamente, o sujeito acabava o treino, ele não ia embora. Ele ficava lá batendo falta, o goleiro treinando pênalti, etc, etc. Hoje o atleta ele acaba o treino e fica louco já para ir no celular, para ver a rede social. Quer dizer, e ele citava efeitos atuais disso. Quem que nós temos hoje com bons batedores de falta? É mais difícil. Não tem bom. O último que eu me lembro que foi um bom batedor foi o Rogério Ceni, goleiro. Ontem nós tivemos um gol aí do Palmeiras, o garoto do Palmeiras, inclusive é uruguaio, o Joaquim Piquerez, fez um bonito gol, um gol importante pro Palmeiras, estava perdendo de 1-0 na Libertadores pro São Lourenço, ele fez um gol. A verdade, doutor, é que não podemos esquecer que nós temos um mundo que é plural, um mundo diferente. O mundo anda pra frente. Um mundo com celular, vocês não estão vendo. Mostra a mesa inteira nossa aqui, ó. Nós escondemos o nosso celular. O celular tá escondido aqui no chão, mas ele tá aqui vivo. Mas tá no modo avião. Isso, daqui a pouco. Tá no modo, daqui a pouco eu vou pegar o celular e vou olhar, como se ele fosse resolver um monte de pequenos problemas que eu tenho. Ele não vai resolver. Só que é inevitável o uso do celular. Então, a sociedade esportiva, eu sempre digo, o mundo esportivo, ele vai se adequando às demandas da individualidade. Então, a individualidade, ao mesmo tempo que ela vai trazendo as inovações e assimilando as inovações. Ao mesmo tempo que ela vai distanciando as reuniões, as pessoas vão tendo mais informações das possíveis reuniões. Porque, por exemplo, um atleta hoje ele recebe no seu celular as informações do desempenho dele no último jogo. Do desempenho fisiológico que ele teve. Que o desempenho fisiológico não é controlado pelo ser humano. É o corpo humano, não é controlado pelo cérebro humano. É o corpo humano, o cérebro. Tem um pedaço do cérebro que cuida da fisiologia do corpo. Se o cara está com um problema, ele vai corrigir. E hoje os clubes têm todo o acompanhamento. Exatamente. Então, ao mesmo tempo que a multimídia, a internet e as suas vertentes trouxeram
coisas ruins, traz coisas boas também. Porque o atleta, ele pode, após o jogo, ele pode chegar no auxiliar técnico e falar, dá o meu scout, dá o meu resultado, dá tudo que eu fiz, chutei tanto, corri tanto, tal. Tudo isso, no controle matemático, é muito bom. Agora, no controle do jogo enquanto jogado, o futebol, doutor, o esporte, ele é jogado numa planilha de Excel. Sim. E ele é decidido numa planilha de PowerPoint. Juninho, porque tem curvas. Pra gente finalizar. Bora. Aquele grupo de 1982. 82, isso. Era um grupo fechado? Não era fechado. Existem algumas más línguas aí que contam, por exemplo, que o Juninho Fonseca tinha lá umas rusgas com o Serginho Chulapa. Não, isso aí aconteceu depois. Na verdade, isso aconteceu depois. Foi um erro meu, que eu cometi um erro. Durante um jogo eu fiz uma ofensa pro Serginho e gerou uma animosidade entre a gente. Uma briga entre nós, que ficamos muito tempo distante. Eu sempre peço desculpas. Sempre que eu sou abordado esse tema, eu abro a minha informação que eu ofendi o Serginho. Entendeu? Não adianta eu ficar escondendo, evidentemente que eu não vou aqui contar de que forma que eu agi. Mas, doutor Carlos, o esporte enquanto rendimento, ele não é saudável. Ele é forte. Ele é pessoas lutando contra os espaços, lutando para ter os espaços. E a disputa interna fica inevitável. A disputa interna ela é obrigatória, até para que haja um tempo de chegar no melhor nível que o time está chegando para disputar o campeonato. Então, havia divergências entre... Um time de futebol, doutor Carlos, não tem 11 titulares absolutos. Ele tem 7 titulares absolutos. Esses 7 titulares não é dito claramente, mas nós sabemos no elenco quem são os 7 titulares absolutos. Então, nós temos 4 brigas constantes. Ou na lateral direita, ou no ataque, ou no meio. As vagas ou no restantes aí. E essas vagas elas são disputadas a todo o treinamento. Em todos os treinamentos, esse atleta... E nos bastidores também ou não? Não muito. Porque, na verdade, o atleta não se faz pelo que ele fala. Ele se faz pelo que ele joga. Sim. Ele joga, ele suporta a pressão de lutar contra um companheiro. Hoje é diferente. Hoje é diferente porque, primeiro... Na minha época, faziam 2 substituições e ficavam 5 atletas no banco. Hoje nós fazemos 5 substituições e ficam todos no banco. Sim. Então há uma divisão. Antigamente era mais contundente. Era mais, entre aspas, machista, né? Cara, isso, aquilo outro. E as competições em seleção sempre serão salutares. Evidentemente que vai ter uma ou outra que vai ter uma divergência, tal, um diz-que-me diz-que. Mas... o atleta está acostumado com isso e sabe que essa é uma ferramenta de suporte de pressão. Eu estou jogando, eu treinava no time reserva e no titular treinava o Oscar e o Luizinho. E claramente eu sabia que eles eram ótimos jogadores. De toda forma, eu tinha que lutar pelo meu espaço, pelo menos para ficar na reserva. Entendeu? Sim. Então, essas rugas que falam muito que tem mesmo. Os atletas estão competindo para serem titulares. Juninho, conta para essa câmera exclusiva sua aí, dos programas de televisão que você tem, do seu canal no YouTube, para que os nossos, para que o nosso público, para que o público do Resenha Plural também possa acompanhar o canal do YouTube do Juninho e a TV BR8, onde ele também faz o canal. Aqui na BR8 nós temos um programa diário de segunda a sexta-feira, da 12h30 a 12h30. Segundo não, né? É hora feminina? 12h30. 12h30. Da 12h30 a 1h30 tem o nosso programa. Ele às vezes começa um pouco antes, vai até um pouquinho mais, mas aí nesse 60 e poucos minutos nós trazemos muitas informações, com muitos gols. O Nando Medeiros apresenta com muito talento. O Zenon comenta pela internet por um videoconferência lá de Campinas, trazendo o entendimento dele daquilo tudo que ele viu. Eu aqui de Ribeirão Preto eu comento e dou uma dinâmica na apresentação dos gols, porque eu vou fazendo a leitura daquilo que nós estamos enxergando nos gols, e o Zenon faz os comentários daquilo que aconteceu e tal, e nós temos um público seleto, porque antena mini parabólica, nós atingimos o Brasil todo, um programa muito legal, está crescendo muito em audiência, está crescendo muito em participantes e contatos que nós estamos recebendo. Eu convido você a fazer parte desse grupo.
E particularmente eu tenho o Juninho Fonseca de Olho no Lance, que é um canal do YouTube que eu dou palpites. Eu tô numa margem de 51% de acerto. Esse ano tá difícil, doutor. Rapaz, eu tive uma margem maior já algumas vezes. Tem campeonatos que eu acerto muito, tem campeonatos que eu erro. E a minha mensagem é lançar o favorito de tal jogo. A gente tem sempre uma arte. A arte mostra onde é o jogo, os distintivos das equipes, o campeonato, o momento e tal. E aí eu escolho um time ou escolho um empate de tal rodada, de tal campeonato. Agora, recentemente, nós começamos a fazer da Libertadores, que a Libertadores está começando essa semana que nós estamos no começo de abril. Estou pontuando porque tem muita gente que pode assistir a qualquer momento o programa. E isso que eu faço habitualmente é um ambiente legal, aproveitando, doutor, é um lugar legal para o ex-atleta se ocupar do tempo, que a gente tem um tempo disponível. O rádio e a televisão nos permite assim, um enquadramento, um ajustamento muito legal. Além do que é gostoso fazer rádio e televisão. Gostoso comentar, gostoso ver o jogo, gostoso assistir, gostoso adivinhar. Eu acho que aquele vai ganhar, que vai perder. E o programa do Juninho é na TV BR8. Isso. Da Parabólica. Anotem a sintonia, é 573 TV BR8 da Parabólica. Exatamente. Juninho, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Carlos. Pela sua participação. Apareceu o cumprimento aqui? Plural. Aê, Rafones. O Rafael botou lá. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor. Eu me despeço do nosso público aqui, pedindo que deixem aí o seu like, deixem comentários, comentem. Né? Deem sugestões de pauta, nós aceitamos sugestões de pauta, desde que seja bom conteúdo, como aqueles que o Resenha Plural tem semanalmente colocado à disposição de todos vocês. Muito obrigado e até a próxima.